Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente e eu quero ver quem vai acertar essa música da introdução. Eu vou jogar lá no programa que diz que música que hackeando, que coisa feia! Eu vou sempre colocar umas musiquinhas inusitadas, ou que fazem parte de uma trilha sonora de um filme, ou que eu gosto, que eu escuto e tudo mais, né? Se bem que se fosse assim, a minha trilha sonora para a vida inteira seria War Song. Mas não, eu vou trazer trilhas sonoras legais pra vocês, tá? Não vai ter problema de uso de direitos aí, porque a gente tá no tempo permitido. Uma vez eu usei uma trilha sonora um pouco maior e tomei, direitos autorais na cabeça. Perdi a remuneração do vídeo e eu não sabia disso. Aí perdi, mas tudo bem. Tem que tomar cuidado com isso. Nós, YouTubers, temos que nos ater a esse tipo de coisa. Mas vamos ao que interessa. Hoje é dia do quê? Do quê? Spook responde aos inscribes. Recadinhos aos inscritos novos. Galera, olha pra mim. Olha, foca em mim. Para aqueles que precisam de ajuda. Tio Spook, eu tenho um problema sério. Eu tenho uma doença séria. Os médicos não conseguem me ajudar. Por favor, será que tem como? Tem, tá? Para aqueles que assistiram 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, eu conto para vocês sobre técnicas que eu trabalho e que atuam junto com a medicina tradicional, tá bom? Então eu recomendo que vocês assistam os vídeos e para mandar a solicitação de ajuda somente pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Não adianta mandar Instagram, Twitter, Facebook de la Muerte, porque nós não respondemos essas redes sociais com a intenção de captar pessoas para tratamento. Tudo é selecionado e colocado dentro deste e-mail para facilitar ali o atendimento, o pronto atendimento, porque muitas vezes as respostas são no dia, tá? Tirando sexta e sábado, que é um dia que a gente fica mais tranquilo com relação aos tratamentos, nós descansamos, porque nós tratamos pessoas de domingo até quinta-feira à noite, tá? São uma batelada de 10, 12, 15 pessoas que são tratadas, então, ufa, sexta e sábado é um dia que a gente descansa para voltar no domingo de madrugada a tratar todo mundo de novo, tá bom? E para aqueles que querem ajudar o canal a crescer, casasassombradas.com.br, nós temos a nossa lojinha com a caneca do tio Spook. Olha que coisa mais linda. Eu já ia pegar outra, né? Tio Spook. Aqui, ó. Tá? Esse logo aqui é incrível, muito legal. Eu agradeço os meninos da Ponto 25 Filmes que me auxiliaram aí dentro desse processo da escolha. E a canequinha foi feita à mão, tá? Eu escolhi essa caneca pessoalmente na loja lá. Mandei fazer essa porcelana pro canal. Tem os anjinhos, tem a medalhinha de São Bento pra vocês. Tá bom? Então, por favor, entre lá, dê uma olhadinha. Sempre tem gente comprando essas coisinhas para dar de presente ou mesmo para se dar de presente. Se deem o direito de ter uma lembrancinha. Tá bom? Mas vamos ao que interessa. Tio Spook, responde logo, vai, meu. Tá bom. Vamos lá. Perguntas. Primeira pergunta, Lucas Camargo. Fala, Rodrigues. Gosto muito do seu trabalho e fiquei em dúvida em uma coisa. Você disse que no processo da roda da vida, a pessoa precisa se livrar dos pecados em vida para depois ir a Deus. Em vida não, né, amigão? Depois que faleceu. E quando ele escolher, a pessoa reencarna. Acho que você não entendeu. Mas por que quando a pessoa morre, a alma dela lembra e sabe das coisas que fez em vida? E as pessoas, quando reencarnam, não lembram da vida passada? Ao contrário, Lucão, eu vou te explicar. Obrigado pelos ensinamentos. Lucas, eu vou te contar algumas coisinhas legais pra você, né? Só pra você, hein? Vamos lá. Quando nós morremos, nós somos levados até uma consciência superior. Muitas pessoas chamam de Deus, ou as divindades, ou o que for, né? É levado até o céu. Dentro desse processo, há a necessidade de expurgar as energias que ainda permanecem no nosso corpo de energia. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a alma. A alma é uma coisa mais complexa do que muitos espíritas acreditam. Então eu trago para vocês conceitos orientais. Para a alma estar preparada para voltar até Deus, ela deve passar por um processo de purificação, da mesma maneira que ela desce à terra
No corpo físico, o que te torna-se o espírito, porque o espírito é a alma encarnada, nós precisamos purificar a alma de novo. Esse processo de purificação é um processo que muitas pessoas chamam de inferno, mas não é bem assim. Existem seres do mundo espiritual que arcam com a responsabilidade de retirar todas essas melecas do nosso corpo de energia, do nosso espírito, e faz com que a alma volte pura novamente ao grande oceano, que seria a nossa grande consciência ou Deus. Aí surge o processo de reencarnação. Mas como você coloca, né? Mas como a gente ainda lembra de pequenas coisas? Por quê? Porque algumas coisas ainda ficam armazenadas num pequeno HD que nós temos. Os psicólogos, os psiquiatras podem chamar isso de nosso subconsciente. É lá onde ficam todos esses registros. Existe um nome para esses registros, mas eu não quero falar ainda a respeito disso, porque vai mexer com a cabecinha de vocês. Mas é uma linha atemporal de todas as vidas passadas que você tem. É como se fosse um registro de quem você é espiritualmente, de todas as vidas que você passou e tudo mais. Mas você não tem acesso, vamos dizer assim, como os universitários diriam, gratuitamente a isso. Por quê? Esse subconsciente, ele pode ser acessado ou por técnicas que sejam de hipnose, técnicas que os psicólogos e os psiquiatras têm habilidades de acessar para tratar doenças emocionais que ficam ainda enraizadas nas pessoas, ou por meditações específicas que você consegue desbloquear essas lembranças, mesmo que pouco ao longo de sua jornada na vida, e faz com que você tenha percepções de vidas passadas, você sinta cheiros estranhos que foram de, às vezes, lugares que você passou, percepções de lugares que você esteve. Algumas pessoas podem trazer isso em déjà vus, por exemplo, tá? E tudo isso é descarregado ao longo de sua vida. Existem pessoas que passam por isso, mas nunca perceberam. Por exemplo, pessoas que viajam e muitas vezes param e falam: nossa, eu já tive aqui nesse lugar. Que estranho. Eu me sinto diferente aqui, e começa a ter lembranças estranhas naquele lugar. É o seu subconsciente sendo conectado ao consciente. E aí vai descarregando, como descargas elétricas, para o seu consciente, dizendo: cara, eu vi uma cena agora que me fez lembrar de uma situação que eu não sei o que é. E é fato. Eu já tive pessoas, pacientes na minha vida, que trouxeram isso. E muito legal, porque eram lembranças de países que elas tinham vontade de estar, mas que não conseguiam, não tinham como. Bom, meus amigos, vamos continuar aqui as perguntas. Eu, infelizmente, tive que fazer uma pausa no vídeo, porque estava tendo muito barulho aqui e estava começando a afetar a gravação e a linha de raciocínio. Mas vamos voltar aqui às perguntas. O Alexandro Uchoa, ou Alexandro Uchoa. Eu conheci um Uchoa, eu trabalhei com o Rodrigo Uchoa, tá? Se você conhecer, manda um abraço para ele. Olá, bom dia, senhor Rodrigo. Tem uma pergunta. O grau de evolução de um simples espírito é determinado pelo processo natural de degradação conforme o espírito se perde de seus pensamentos e mente, correto? Seguindo a hierarquia citada por você, um espírito evolui para um obsessor que ainda possui discernimento naquilo que faz, porém logo evolui para um bestial que adquire características fenotípicas, animalescas e age instintivamente. De bestial, ele evolui para um grau de criaturas superiores, onde se caracterizam pela racionalidade sobre os seus atos, ou seja, possuem livre-arbítrio. Nesse sentido, todos os espíritos passarão pela irracionalidade até alcançarem um nível de consciência do meio em elevada escala. Agradeço imensamente caso responda. Você é uma grande pessoa e uma inteligência ímpar. Muito obrigado, Alexandro. Deixa eu explicar para você como funciona, porque isso daí é muito curioso, porque dificilmente você vai ter uma literatura dedicada a esse tipo de coisa. Até porque isso tudo torna-se muito em grau de observação. Assim como o espiritismo também foi observação, a Umbanda brasileira também foi muito de observação. Literaturas como Rubens Saraceni e outros que trabalharam e dedicaram sua vida a conhecer essas técnicas, a vislumbrar cada vez mais sobre o que acontece do outro véu, né, do outro lado do véu que nós nos imergimos. Mas vamos lá.
De acordo com toda a literatura, seja a literatura budista, a literatura esotérica, ou mesmo os antigos escritores clássicos, existe uma consciência que reina sobre os universos do ser humano. Mas que universos são esses? Nós temos o universo que rege o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Essa consciência está sob todos esses corpos. Quando nós morremos, e todos nós vamos morrer, não é mesmo? Porque tem pessoas que não acreditam que vamos morrer. Quando nós morremos, o que rege sobre todos esses corpos, que é a nossa consciência, deve ser levada até Deus ou até a consciência superior, de acordo com os budistas. Quando tudo isso é levado, nosso espírito ele vai se desagregando dos corpos e vai sendo recolhido num princípio de alma, ok? Esta alma é levada e passa por um processo de purificação. Mas e aqueles que não aceitam a morte? E aqueles que não aceitam, não entendem e não querem passar por esse processo? Porque tem coisas muito mais valiosas que Deus na Terra. Então eles têm a matéria que fala muito mais alto, os seus amores, as suas paixões, aquilo que é de interesse, aquilo que é mais primitivo, porque está ligado ao seu ego, está ligado à sexualidade e à matéria. Ponto. Esses são os 3 fatores principais que ancoram uma pessoa na Terra. Quando essa pessoa é ancorada na Terra, ela fala, eu não vou sair daqui, eu quero ficar perto daqueles que eu amo, daqueles que me dão conforto, da minha matéria, da minha Maserati, da minha Ferrari, da minha casa que eu conquistei com tanto sofrimento e fica aqui. Eles se tornam, obviamente, vultos inicialmente que espreitam e olham muito para este universo que ainda pertencem a eles. Mas eles ficam enfurecidos porque eles não interagem mais sobre a matéria. Então eles perdem completamente o acesso a essa matéria porque eles não podem dirigir, não podem beber, não podem fumar, não podem ter relações sexuais, não podem olhar, tocar nas pessoas novamente. Lembrando que pessoas, estamos falando o mundo físico real, não pessoas sensitivas e tudo mais. Tomando como parte o mundo material versus o mundo espiritual. Ao longo desse inconsciente, porque ele se torna completamente fora da sua consciência, das suas percepções, das suas sensações, ele ainda fica preso aqui, mas ele age por instinto. Esse instinto é o que torna o mais animalesco, próximo da natureza animal. E aí o que acontece com o corpo de energia dele? Vai interagir com as emoções que o restam. Então ele age como um animal, ele se sente um animal, ele começa a ter as características de um animal. Então começa a passar pelos estágios de degradação do seu corpo de energia. Então muitas pessoas falam, eu vi o diabo, eu vi o demônio, ele tinha rabinho e chifrinho. Isso é uma característica de certas criaturas do mundo espiritual que eram seres humanos. E cada vez mais eles vão entrando nesse princípio até mesmo acessar o seu livre-arbítrio, onde ele se desconecta completamente de Deus. E aí é que gera complicação para nós, porque quando nós interagimos com esses seres eles possuem energias ruins ainda armazenadas em seu corpo de energia. Então, quando eles entram em contato conosco, o nosso corpo de energia meio que interage com o corpo de energia deles e as doenças que eles passaram em vida, elas são passadas para nós. Os traumas que eles vivenciaram em vida, ele é compartilhado conosco e N outros fatores. Então, nós acessamos eles por meio de conexões. E cada ponto do nosso corpo, ele vai reagir de uma maneira diferente por meio de cada conexão que ele faz com cada tipo de ser. E aí geram as depressões, as raivas, as angústias, os traumas, os vícios. Claro, de novo, lembrando que nem tudo é espiritual, mas agora tratando só o espiritual, tá bom? Agora, em uma certa etapa ao longo dessa jornada, existe uma pequena possibilidade deles adquirirem a consciência por meio da percepção, que é o que os animais têm. O seu cachorro, o seu gato, eles têm a percepção do mundo que os rodeia. Essa pequena percepção, que é uma pequena consciência que fica armazenada ainda no animal, no instinto animal dele, faz com que ele tenha o discernimento de certas coisas. O não e o sim. Não faça isso, não quero que você pegue isso. E ele evita.
A mesma coisa acontece com esses seres, porque em uma etapa ao longo dessa jornada para dentro desse submundo, vamos colocar assim, não é mesmo, das emoções, ele adquire uma consciência, e essa consciência é, opa, eu acho que eu estou fazendo algo errado. E muitas vezes, Alexandre, ou Alexandro, falando abertamente com você, tanto eu como a Dani, ao longo dos tratamentos, nós nos deparamos com esses seres. E alguns seres, eles aparecem aqui para nós, sim, claramente, dizendo, pô, você vai me tirar de tal pessoa, cobrando. E a gente tira. A técnica, ela é muito incisiva dentro desse processo. No processo de retirada, alguns pedem para observar ou entender o que eles estão fazendo de errado. E, obviamente, por observação ao longo dos tratamentos, eles adquirem uma consciência dizendo, agora eu entendi. Muitas vezes já testemunhamos essas criaturas aqui em casa e elas aparecem de novo de branco, falando, e com trajes, obviamente, já humanos, falando, eu quero agradecer e estou indo embora. Obrigado por ter me dado a chance de entender o processo. E eles são levados. Isso quando são criaturas que às vezes não estão ligadas diretamente, e aí eu deixo eles observando. É absolutamente normal e é muito bonito de se ver. E eles são levados. Tá? Isso faz todo o processo ter um grande sentido. E dificilmente você vai ver literatura sobre isso, a não ser o livro que eu vou escrever, contando todas as etapas, o que acontece, o lado emocional, tudo. Eu vou fazer um grande almanaque e vou deixar isso para a humanidade, para que vocês possam pesquisar, entender e verificar o que realmente existe de interferência na vida de vocês, tá bom? Mari Machado. Tio Spook, te adoro, amo seus vídeos. Desculpe-se, a pergunta que vou fazer já tem no seu canal, não é por vontade, porque sou nova no canal e não vi todos os seus vídeos ainda. Mari, a maioria não viu, tá? Você vai ver minhas respostas no box do YouTube, veja meus vídeos, já foi respondido, já foi respondido. Eu tenho um parente que morreu e se tornou um obsessor. Olha, ela fala com convicção, hein? E eu sei, pois uma tia minha que é médium viu e conversou com ele e nos contou. Ele está preso aqui porque ele era muito ambicioso. Tá vendo? E está sempre em torno do seu filho. Que tipo de mal ele pode fazer ao filho dele? E que mal ele pode trazer para as pessoas que têm alguma coisa que ele gostava muito, como um carro, uma moto? Desculpe novamente se você já respondeu essas perguntas em algum vídeo. Aprecio muito seu trabalho, parabéns e muito sucesso no seu canal. Beijos. Mari, é mais ou menos o que eu respondi para o nosso queridíssimo Alexandre. Essas criaturas do mundo espiritual, por exemplo, ele pode fazer mal sim às pessoas. Mas, de novo, vamos lá. Nós temos problemas físicos, emocionais e mentais, tá? Todo mundo aqui já teve angústia, já sofreu na vida, já teve problemas e tudo mais. Mas vamos tratar só questões espirituais, beleza? Dentro do que tange a espiritualidade influenciando na vida de um ser humano, existem N tipo de doenças que podem ser causadas e levar uma pessoa a ter acidentes. E eu falo isso por 15 anos de tratamento que eu faço, então é tudo tratado com observação. Na verdade, eu tenho um grande amigo que eu trato há 12 anos, tá? Eu vi os filhos crescendo, é surreal, assim. Quando a gente olha para trás e fala, cara, eu te conheço há 12 anos. E só com tratamento. Uma vez por mês eu vou até a casa dele, eu trato ele, a família e os filhos, tá? Hoje os filhos, tá? Porque na época não tinha. Ele comprou uma moto. E ele é um cara que lida muito com dinheiro, ele tem várias empresas, ele é um grande empresário. Na hora eu olhei a moto e falei, cara, você vai ter uma queda do lado tal da moto, você vai cair, eu já estou percebendo isso. Por quê? Porque já existe uma energia negativa se materializando sobre um dos lados da moto. Então você vai ter um problema no freio, você vai cair, você vai se machucar. Ah, não vou. Não deu outra. Passou um mês, ele me ligou falando, cara, caí de moto. Vem para casa agora. Lá fui eu para casa do cara e realmente eram energias negativas vindo de formas pensamentos sobre ele por parte de pessoas que faziam negócios com ele e que queriam ter vantagens sobre a pessoa. Derrubaram o cara. Ele se ralou, ele caiu na Avenida 23 de Maio aqui em São Paulo e foi um acidente
chato que o fez vender a moto e se desfazer do sonho de ter essa liberdade em duas rodas aí que todo mundo que gosta de uma moto aprecia. Isso aconteceu de verdade. Então assim, quando nós temos um obsessor real de uma família que está sob a família e tem interesses, é muito complicado porque parece que é vingança, sabe? Tipo, vocês me mataram, vocês querem tirar o que é meu, eu não admito esse tipo de coisa, e vai para cima dos filhos, e se conecta sobre os filhos, e os filhos começam a ter problemas sérios, respiratórios, problemas de insônia, noites mal dormidas, N outros fatores. Pode causar um estrago enorme. Então eu recomendo que assim, caso você não consiga limpar o seu apartamento, eu recomendo que você solicite essa limpeza por meio do limpezadecasas@gmail.com. Essa limpeza é muito rápida de fazer e a gente consegue encaminhar, sim, o seu pai de uma maneira extremamente rápida, 20 minutos, 30 minutos no máximo, ele é levado e passa diretamente para o processo da roda da vida. E ele não mais tem contato com vocês, porque dentro desse critério da roda da vida, eles não podem mais ter contato. O único contato que acontece, às vezes, médiums conseguirem conectar mente com mente. Então, a mente dele vai estar conectada à mente da médium, mas não a presença dele. Ele não vai mais plasmar para vocês. E vai estar enclausurado, sendo retirada todas essas melecas. Tá bom? Mas assim, vocês têm que ter certeza que é ele. E isso a gente faz uma análise mediante a sua solicitação de tratamento, tá? Mas os estragos são diversos, eu já falei isso na playlist de análise espiritual, entre outras também. Jean Lago. Oi, tio Spook, vejo muitos seus vídeos e gostaria de saber se alguma criatura do mundo espiritual pode fazer com que tenhamos Alzheimer ou demência. Obrigado desde já. PS, amo seu canal e a maturidade com que você fala das religiões. Jean, eu aprecio muito os seus elogios. Tem muita gente que não gosta quando eu falo das religiões, porque, tio, isso porque é muito incisivo, agressivo, muito não sei o quê. Eu acho que a gente precisa ter um chacoalhão, entendeu? Nós vivemos num país sob uma doutrina católica, não é mesmo? Todo mundo aqui é católico, se não é católico, migra para o espiritismo e faz uma imersão. Espiritismo, catolicismo, não é mesmo? E faz aquela mescla e não sabe de nada mais. Eu acho que a gente precisa tomar um chacoalhão para entender como as coisas realmente são e o que afeta a nossa vida. Não adianta fazer um talk show com os mortos, não vai afetar nada. O que eles podem fazer contra nós? É isso que interessa. O que a minha vida pode ser afetada por um espírito, ou por uma energia, uma forma de pensamento, ou criaturas adversas. Este é o ponto. Então vamos lá. Existem criaturas que podem afetar, sim, a nossa mente. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho pacientes com Alzheimer, eu tenho pacientes com Parkinson, eu tenho pacientes com demência. Tenho, claro. Muita gente me procura como uma forma de complementar o tratamento médico tradicional. E o ganho é espetacular. A pessoa volta a ter o pensamento lógico, volta a andar, para-se as tremedeiras, tá? Por quê? Existem criaturas que estão sob ou sobre a pessoa. Em alguns casos, sim. Existem formas de pensamento que estão sobre a pessoa? Sem dúvida. Existe energia negativa que está interferindo com que a energia boa, saudável, flua sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre a coluna da pessoa? Sem dúvida. Então nós temos essas etapas. Uma energia negativa que está sob a pessoa, ou seja, causando-lhe a enfermidade, porque o fluxo natural da energia saudável não tem mais. Então a gente expurga primeiro toda essa energia negativa. Beleza, o ganho já é mais de 50%. Quando entramos no critério de, ok, formas de pensamento podem interferir? Podem. Beleza, a pessoa já tem mais 10, 15% de avanço sobre a sua doença. E as criaturas? Existem algumas criaturas, sim, que conseguem interferir na nossa mente, causando um envelhecimento cada vez mais do ser humano. Então, elas afetam o nosso cérebro e faz com que o nosso cérebro comece a ter retardos. Ou seja, nós envelhecemos muito mais cedo. Mas por que elas agem dessa maneira? Porque é da característica de cada ser.
da mesma maneira que no nosso mundo físico, nós temos características específicas de cada indivíduo e da natureza, dos animais, de tudo que complementa o nosso mundo físico, o mundo espiritual também tem seres que podem vir a interferir sobre uma mente de uma pessoa, fazendo uma pessoa ficar, primeiro, cega, mas não cega fisicamente, mas cega sobre tudo que o rodeia. As pessoas que estão querendo ajudá-las, as possibilidades de vida, elas afetam completamente as suas percepções, elas afetam o seu raciocínio lógico, elas fazem você envelhecer muito mais rápido, porque o cérebro de uma pessoa ele é fundamental sob o comando de certas glândulas, certos órgãos, dos hormônios. Quando essas criaturas elas começam a agir, elas evitam e bloqueiam com que certas reações químicas comecem a continuem fazendo o seu efeito sobre a pessoa. E aí surgem os retardos. Então nós temos que ver cada caso de uma maneira diferente. Então existem criaturas que podem interferir, mas não são em todos os casos. Existem formas de pensamento que geralmente ocorrem e energias negativas em todas as pessoas, ok? Isso é o importante. Renata Ferreira, olá Rodrigo, sou sua inscrita nova em seu canal. Eu tenho uma dúvida, não sei se foi respondido em algum vídeo, se foi desconsidere. Um espírito obsessão bestial consegue lhe causar depressão, ansiedade excessiva e medo? Eu tenho transtorno de ansiedade, me trato e depressão. Eu consegui controlar durante 2 anos e 6 semanas pra cá, os sintomas de ansiedade voltaram com toda a força. Me mudei para outro estado, estou morando numa casa com a qual eu sinto uma energia muito ruim. Eu sinto uma vontade de sair daqui muito grande. Eu também sinto do meu apartamento. O que pode estar causando essas coisas? Obrigada pela sua atenção e um bom dia. Renata, de novo, cada caso é um caso. Existem criaturas sim que podem levar à depressão? Sim. Eu já falei disso nos vídeos anteriores e geralmente, acho que de 1 ano para cá, os vídeos eu falava dessas criaturas, que eles são encontrados em alguns ambientes. Mas eu parei de falar porque muitas pessoas começaram a justificar suas enfermidades e até fazer chacota a respeito disso, mas depois foi comprovado que elas existem e as pessoas começaram a me procurar. Mas é aquela coisa, o cara me bate, mas depois me manda um e-mail pedindo desculpa e solicitando ajuda. É sensacional. Mas existem sim criaturas que podem afetar o lado emocional do ser humano. Da mesma maneira que eu falei do mental, o emocional também é afetado. Ele é afetado por seres que sugam sua energia vital. Mas como eles fazem isso? Eles se conectam a pontos muito grandes de energia que geralmente envolvem os maiores órgãos. Então, muitos eles são alojados em sistema respiratório, sistema cardíaco ou sistema digestivo. E aí a pessoa começa a ter o que a gente chama de choque. Eu tive um mestre que ele falava que esses choques eles são como se você jogasse um pedaço de bife num arame farpado. Por quê? Você tem o seu sistema nervoso que é dividido em vários pontos no seu corpo. O sistema nervoso, principalmente o que carrega as emoções, né, eles chamam de emoções inferiores, ele é acionado com uma certa frequência por esses seres. Então você sofre por angústia, ansiedade, você começa a ter uma alteração completa na sua vida de humor e você não sabe o que acontece. Às vezes, a influência de certas pessoas ao nosso redor, pessoas que são negativas ou que carregam a tristeza, nos afetam. Pessoas do trabalho, o trabalho, às vezes, ele nos leva a cansaços extremos, a amargura, a tristeza, as decepções da vida. E aí esses seres se esbaldam e acabam afetando o nosso ser. Então eles se conectam. Quando eles se conectam, eles se tornam muito agressivos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, eu tive 2 psicólogos com os quais eu trabalhei, tá? Então eles me indicavam pacientes e nós fazíamos uma espécie de complementação. Então ele me ligava, falava, cara, eu tô com um caso aqui que eu não sei resolver. Você vem? Vem. Vou lá, beleza. Um psicólogo me ligou um dia. O cara era muito legal, o cara, ele foi meu aluno em um dos cursos que eu dei e ficou encantado. Ele falou, cara, eu vou precisar da sua ajuda direto. Tá bom. Eu ia no consultório dele e uma vez ele me ligou falando, eu tô com um caso aqui, eu não sei lidar. E a pessoa tá meio estranha, olhando pra minha cara com uma cara de, eu não sei não, cara, tá possuidinha. E eu fui. Cheguei lá, a pessoa tava sem brincadeira, olhando pra baixo com as mãos cruzadas pra trás. A maioria dos médiuns ia olhar e falar, ih, é Exu, não é mesmo? É o demônio. E não era.
Era uma criatura, um obsessor que estava grudado nas costas dela. Eu falei, cara, eu vou tirar essa meleca e eu não recomendo que você veja. Ele falou, não, eu quero ver, eu vejo. E ele via mesmo. Tá bom. Eu fui, na primeira porrada que eu dei de energia, ele soltou ela. Na hora que soltou, ela foi pra frente e caiu no chão, desacordada. Retirei a meleca e ele puxou a menina. A criatura ficou ainda lá dentro do quarto, foi expurgada, e aí eu fiz o processo de recuperação rápida na menina e a menina voltou a si. Ela tinha uma criatura de depressão que estava sugando tanto a energia dela que ela não tinha energia no corpo. E isso aconteceu também no Oriente com vários instrutores que eu já vi de relatar que só tocando na pessoa, a pessoa já desmaiava, porque não tinha a própria energia. Isso gera depressão. São criaturas, são anomalias do mundo espiritual que causam isso. E de novo, por que elas surgem, né, tio Spook? Eu já falei isso em vídeo. Elas surgem por causa do nosso novo mundo físico. Nós alimentamos doenças, nós criamos doenças, nós incentivamos as pessoas a terem doenças. A indústria, infelizmente, da medicina se alimenta disso. E aí vive tomando remédio para esse tipo de coisa e só alimenta cada vez mais. Parece que ninguém quer se curar nesse mundo. E isso, de novo, é por causa dessas novas alterações, dessas novas anomalias, nossas mentes, nossas emoções, nossas atitudes e tudo mais. Inês Carvalho. Boa tarde, tio Spook. Meu nome é Inês e sou de Portugal e tenho uma pergunta. Meus pais são fumadores há muitos anos. Sempre fumaram e estão pensando em deixar. Por isso, muito provavelmente, em minha casa existem muitas formas de pensamento em relação a cigarro, certo? Certo. Então, meu irmão de 20 anos começou a fumar também. Ele está com 33 agora e eu nunca tive vontade de o fazer. Já experimentei, mas não gosto do sabor, acho horrível. E a minha pergunta é, vivendo eu no meio de fumadores com provavelmente formas de pensamento à minha volta, não era suposto eu ter vontade de começar a fumar? Tenho 21 anos e não quero nem penso em cigarro. A forma de combater esses pensamentos ou simplesmente um dia mais tarde eu posso começar a fumar também? Obrigado pela atenção, assisto todos os seus vídeos porque em todos encontro formas de superar minhas dificuldades. Obrigado, Senhor! Muito obrigado, tio Spook, e um forte abraço de Portugal. A sua pergunta é muito legal, Inês, e eu vou te falar o seguinte. Como terapeuta e psicoterapeuta, eu já tive pacientes que fumam, tá? E em 4 sessões eu vi uma pessoa que fumou há 25 anos largar o cigarro. Era uma senhora, mulher de um médico, e ela não conseguia fazer o processo sozinha e pediu ajuda. E 4 sessões, uma seguida da outra. Ela foi na minha casa segunda, terça, quarta e quinta. E funcionou. Por quê? O vício do cigarro é causado não somente por formas de pensamento, mas também por criaturas relacionadas a vício. Vamos lá, estamos falando do mundo espiritual. Pessoas fumam por quê? Para aliviar o estresse. Muitas pessoas utilizam cigarro como uma forma de válvula de escape para aliviar a sua tensão. E é engraçado por quê? Porque na verdade não é o cigarro que faz aliviar a sua tensão, é a respiração. Se você aprende a respirar como os fumantes fazem, não é mesmo? Você faz o processo de inspirar e expirar. Você acalma sua mente. O cigarro, você está colocando porcarias para dentro do seu pulmão. São mais de 4.000 substâncias num cigarro apagado que podem destruir o seu pulmão. Quando aceso, elas dobram, ou seja, você está ingerindo cada vez mais lixo para dentro do seu corpo. Eu sei porque eu estive numa palestra da Souza Cruz, tá? A Souza Cruz é a indústria brasileira que faz todos esses cigarros. E eu tive com o diretor de marketing da Souza Cruz e ele falou, cara, as pessoas fumam e eu sou obrigado como diretor de marketing e como responsável pela parte social da empresa em fazer um vídeo dizendo os malefícios do cigarro. Então vocês fiquem sabendo que quem fuma está colocando dentro do seu pulmão mais de 8.000 melecas que vão destruir o seu pulmão, vão matá-lo. Não tem como, quem fuma está fadado a ter problemas sérios respiratórios. Mas muito bem, continuando. Meu pai também era fumante, meu irmão foi fumante, minha mãe fumava. Então, assim, eu também convivi com fumantes e eu nunca fumei. Nunca, nunca. Eu sempre deplorei esse tipo de vício
porque eu sabia que aquilo era um mal. Então eu sempre fui isento disso. Curioso, vindo também da mesma família de fumantes. Mas por que que nós não temos essa afinidade? Porque nós não temos a conexão com essa vontade, ou seja, nós não temos a necessidade de fumar, nós não temos as emoções que podem nos levar a fumar, a depressão, ou seja, as angústias, os traumas que essas pessoas que buscam cigarro, uma válvula de escape desse tipo. Tem pessoas que preferem meditar, tem pessoas que preferem orar e tem pessoas que preferem fumar ou beber. São universos paralelos desse sentido, ok? Pessoas com mente saudável vão buscar meditação para acalmar o seu corpo. Pessoas que muitas vezes não têm essa referência vão buscar o quê? Vícios para acalmar os seus traumas. Uma cervejinha depois do trabalho, um cigarro. Isso ajuda a acalmar suas emoções. Você não tem o gatilho que faz com que você tenha vontade de fumar porque você não teve essa emoção, você não tem essa necessidade, você não tem essa vontade. Então isso já te distancia. As formas de pensamento do cigarro são como se fossem pequenas abelhinhas que ficam em volta da pessoa dentro do pulmão. E elas ficam alimentando constantemente o sistema nervoso dela, dizendo fume, 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 fume. A questão dos obsessores, existem obsessores de vícios, que eram pessoas que faleceram, que viviam fumando, viviam bebendo, eram vícios intrínsecos a elas, e o corpo delas é lodoso por causa esses vícios no mundo espiritual, eles são sujos. É como se fosse uma energia lodosa que fica na pessoa. Esse lodo que fica em volta da pessoa, quando ela morre, ele toma a pessoa. Então se torna o corpo de energia dela. Ela plasma o lodo. E fede. Geralmente o cheiro dessas criaturas é horroroso. Então na casa onde moram seus pais, provavelmente essas criaturas residem. Elas estão lá porque elas se alimentam da energia dos vícios e elas fazem com que as pessoas potencializem isso. Uma maneira que está acontecendo com você é a sua ausência dentro de casa. Isso também evita com que você tenha vontades de fumar. Quando você fica muito tempo fora de casa, você não está sob essas energias. Então você só entra para dormir. Às vezes você está na faculdade, na escola, sei lá, fica o dia todo fora, volta só para descansar. Então o seu contato é mínimo com essas energias. Mas qualquer um pode ter vontade, você pode ter daqui 5 anos, 10 anos, pode aparecer. Porque são formas de pensamento muito fortes que vêm para cima de você. Ou esses obsessores muito fortes que vão para cima de você. Tá? Então tome cuidado. Mas de novo, caso você queira passar por um processo de limpeza da sua casa ou tratar os vícios de suas pessoas, dos parentes, limpezadecasas@gmail.com. Edmilson Silva Jesus Júnior. Esse faz questão que eu fale o nome todo. Boa noite, Rodrigo. Fiquei com uma dúvida em uma parte do seu vídeo. Você estava analisando alguns símbolos em um livro e dentro tinha 4 símbolos. Oh, meu Deus. No decorrer do vídeo você disse, eles não vêm, eles estão trancados. Como assim trancados? E podemos atrair certas coisas só no modo olhar, pesquisar, estudar? Como eles poderiam ir até você se você é trancado, digamos, algo simples, não muito pesado? Eu não entendi. Não sei se conseguir me expressar muito bem nas palavras, desde já agradeço. Ótima noite. Vamos lá, Edmilson. É o seguinte, existem selos no mundo espiritual que muitos magisters adoram. Imagina o seguinte, você cria um símbolo e esse símbolo você coloca uma forma pensamento, no intuito de que esse símbolo tenha uma finalidade. Eu tenho certeza que você conhece vários símbolos. Eu vou te dar um símbolo banal, mas é muito simples. Sabe aquelas vagas de pessoas especiais, idosos ou mulheres grávidas que tem no supermercado? Quando o cara desenha aquele símbolo ele tem uma forma pensamento dentro dele. Ah, não sabia disso, tio Spruck. Claro que não. Aquela vaga é para deficientes. Então você tem uma vaga para deficiente com um deficiente desenhado. Você tem uma vaga para idoso com um idoso desenhado e uma vaga para mulher grávidas com a mulher grávida desenhada. Aquilo é um símbolo que diz que não pare aqui. Essa vaga não é para você, é para pessoas portadoras de uma deficiência ou que estão passando aí por uma gravidez. Muito bem. Quando você para o carro nisso, o que acontece com você? Vocês já se perguntaram? Eu acho que eu vou desenhar, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso, mas pensem sobre isso. Mas na sua pergunta, quando a gente cria um símbolo,
esse símbolo, ele tem uma forma pensamento que é a representação real do que ele condiz. Se você cria um símbolo para atração, ele tem desenhos específicos para isso e ele tende a funcionar como um princípio de atração, porque ao longo de anos ele foi desejado dessa maneira. Quando você cria uma simbologia e essa simbologia tende a repelir, ele funciona baseado nas formas de pensamento que estão dentro dele, o que agem por ele, para ele, desta maneira. É um princípio simples de qual a intenção que você coloca sobre as coisas. Aquele vídeo que você se refere é o vídeo que eu fiz com a Dani de Galdrabok, não é mesmo? Lá você tem uma simbologia específica com uma intuição, vamos dizer assim, não é uma intuição, mas uma constituição pré-determinada de alguma coisa. Então o cara que fez aquilo, fez para uma divindade com um intuito específico. Ponto. E ao longo de muitos anos ele foi cultuado dessa maneira. E assim, o que eu falo para vocês é não se aventurem dentro desse universo porque pode dar meleca, ok? Não brinquem de fazer essas simbologias, deixe lá, por quê? Porque nós estamos falando de um princípio de uma religião, entre aspas, que foi fundamentada ao longo de muitos e muitos e muitos anos por um povo. Então ele tem um princípio muito forte, ele tem uma adoração muito forte. Então não mexam com esse tipo de coisa, tá? Eu espero ter respondido, pelo menos em parte, essa sua pergunta, mas a ideia é essa, ok? Vamos lá, Amanda Carini. Bom dia, tio Spook, Dani e universitários. Minha dúvida é a seguinte, em um dos seus vídeos, no momento, não lembro qual, você comentou que existem seres que se alimentam do sangue humano. Todo mundo bateu nessa tecla. Então mulheres estariam mais suscetíveis a sofrerem ataques espirituais? Caso já tenha falado sobre o assunto e desconsidere. Pode dispor a minha pergunta no vídeo. Obrigado, mano. Gata, desde já. Abraços, família Spook. Assim, as perguntas que não vão para vídeo, a gente, infelizmente... eu acho que é interessante todo mundo aqui compartilhar as perguntas, porque dúvidas existem. E se não tiver um volume muito grande de perguntas nesse sentido, as perguntas são meio que desconsideradas. Mas vamos lá. O que aconteceu naquele vídeo foi do Lucas Lira, quando ele foi no cemitério, e aí a namorada dele mexeu no que não devia. E aí ela correu certos riscos, tá? Mas eu vou explicar o porquê, e até teve gente que fez uma miscelânea nesse tipo de assunto. Não é que elas se alimentam de sangue humano, não tem nada a ver isso, tá? Eu vou explicar de novo para vocês. Na África, o sangue é uma mais-valia à nação. O que isso significa, tio Spook? O sangue ele é extremamente importante por estar relacionado à energia vital dos animais ou do ser humano. Eles fazem sacrifícios de animais respeitando a sua crença, a cultura, a sua fé, não estou discriminando em nada. É assim que acontece na África. Quando eles fazem o sacrifício, o sangue ele é utilizado como uma oferenda ou utilizado como um banho. Existem doenças que eu já vi gente com câncer se banhando em sangue de uma vaca e conseguindo sanar a sua enfermidade. Não me perguntem como, não me perguntem por quê, porque aquilo está relacionado à magia africana. Tá? Eu vi, tá? Eu estive diante dessa pessoa. O sangue, dentro do mundo espiritual, ele tem uma energia muito forte. E algumas criaturas que já passaram do mundo dos obsessores, eles conseguem absorver essa energia que o sangue emana. Mas não só o sangue humano, o sangue de animais. Então, existem certas criaturas que habitam muitos abatedouros, frigoríficos, sei lá, eles gostam o cheiro da carne do animal morto, o sangue emanado do animal morto. Por quê? Porque eles entram numa sinergia com esses animais, não só absorvendo a energia que é liberada, mas porque é a relação de animal com animal.
Lembra a pergunta do Alessandro? Lembra as perguntas anteriores? É a mesma coisa. Quando um obsessor ele já entra nesse instinto mais animalesco, no impulso mais animalesco, ele se combina com esses animais. Ele entra num processo de cumplicidade, entre aspas, e utiliza dessa energia para conseguir ter força no mundo espiritual. Então a raiva, o ódio, eles são impulsivos, eles são agressivos e esse sangue gera vitalidade para eles se fazerem presentes e aí sim poderem interferir na nossa vida. E aí, gente, se vocês têm um desse em casa, quando eu analiso os vídeos de limpeza de casa das pessoas que me contratam para fazer os tratamentos, e eu identifico um desses, eu pulo da cadeira na hora, porque eles são extremamente raivosos e a energia deles é assim, o tio Spook olha para o quarto e já vê um deles perfeitamente, que a energia deles é muito forte. Mas eles não vão ficar na sua geladeira, porque teve um menino que me escreveu dizendo: tio Spook, eu fiz compras no supermercado e eu tenho medo dessa criatura comer minha picanha. É sério, ele mandou uma dessa. Não, ninguém vai comer a sua picanha, a sua maminha, nem o seu lombinho. E ó, eu não estou sendo maledicente, tá bom? Então assim, tome muito cuidado com o que vocês pensam, para onde vocês dirigem esses ensinamentos, porque tem gente que está agindo de má fé com relação ao que eu passo. Então nenhuma criatura vai ficar ali na sua geladeira, sentada no chão, esperando, abre, 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 quero comer picanha. Não, não vai ter um negócio desse, tá bom? O interesse deles é outro, tá? Então fiquem tranquilos com relação à geladeira de vocês. Mas fiquem longe de casas perto de abatedouros, de frigoríficos, de lugares onde tem animais mortos, porque é onde essas criaturas trafegam com mais facilidade. E todos os vídeos que eu vi até hoje, sejam de análise espiritual ou até mesmo de análise de frigorífico, coisas desse tipo, eles estavam lá, ok? Então tá bom. Olha, gente, é isso. Ufa! Esse Respondendo aos Inscritos rendeu. Mas eu espero que todas as perguntas tenham sido sanadas até então. Eu vou continuar fazendo essa incrível playlist, porque tem muita gente que tem dúvidas. Lembrando, eu não analiso casos, histórias de pessoas. Então não adianta me mandar, eu vi um homem de preto com chapéu e bengala. O que pode ser? Não tenho a menor ideia, eu não sou vidente. Eu vi aqui um Exu, uma pombagira, eu vi o Zé Pilintra na minha cama, eu vi não sei o quê. Cara, que bom. Sorte sua, eu não estou aí para ver, ok? O que eu faço são tratamentos. Eu presto auxílio ajudando pessoas na retirada de problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais e de outros tipos de doenças e enfermidades que estão afetando a vida do indivíduo. Então, todo mundo que quer passar por um tratamento, retirada dessas melecas, é limpezadecasas@gmail.com. Não é Facebook, não é Instagram, não é Twitter, não é nenhum outro meio de comunicação que não seja este endereço de e-mail, tá bom? Não se esqueçam da lojinha, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, curtir, divulgar para todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer. Se vocês gostam do Tio Spook, gostam desse Respondendo, gostam das incríveis playlists e ó, eu tô me organizando para trazer mais coisa aí, mais testando demo, mais EVP, mais coisa legal para vocês. Vai ter uma surpresinha aí nos próximos meses, vocês vão ver que legal que vai acontecer, tá bom? Bom, meus amigos, muito obrigado pelo enorme carinho, pela enorme atenção e como eu sempre digo em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.